1 Pedro, capítulo 1. Às vezes, nós terminamos o período de louvor assim, intenso como esse que nós tivemos aqui agora, e a gente fica meio eufórico assim, né? Então respira fundo aí no seu lugar. Respira fundo. E pede ao Senhor, está abençoado. E pede ao Senhor para acalmar o teu coração agora, para você ouvir a palavra, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar para nós lermos a Escritura. 1 Pedro, capítulo 1. Eu queria pedir, por favor, que nesse momento encerrasse toda a conversa, amém? Nós vamos meditar na Escritura, na palavra do Senhor. Nós precisamos dar a ela toda a atenção que ela merece e ainda um pouco mais. Precisamos da ajuda do Espírito para isso. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, os escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, o Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obedecerem a Jesus Cristo e à aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, ela é muito valiosa, mais valiosa do que o ouro que é perecível, mas ela é refinada pelo fogo, e ela é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. A respeito dessa salvação, que os profetas falaram da graça que estava destinada a vocês, e também a investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava, quando eles predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não a si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um,
portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou de entre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora, vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, porque toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda a maldade, e de todo o engano, e de toda a hipocrisia, e inveja, e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Senhor, obrigado pela tua palavra. Contamos com o teu auxílio, com o auxílio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Nós vamos nos ater a meditarmos em cima do versículo 15 e 16, quando a Bíblia diz para nós: portanto, como é santo aquele que vos chamou, sede santos também no vosso procedimento, como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E eu gostaria de extrair alguns ensinamentos com os irmãos desse texto, mas seria impróprio para nós lermos apenas esse texto e tentarmos extrair tão somente dele alguns ensinamentos, porque nós correríamos o risco de cairmos na religião. E de alguma forma Deus quer nos ensinar o que é a vida cristã, não a religião. Como nós já falamos, a grande diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que no Antigo Testamento nós fazíamos, no Novo Testamento é Deus que está realizando em nós a sua obra. Mas esses versículos nos trazem alguns princípios, alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento que o versículo 15 e 16 nos traz é que Deus é santo. Diga comigo: Deus é santo. Diga para a pessoa do seu lado: Deus é santo. E eu não sei se você entende, querido, mas falarmos sobre a santidade de Deus deveria gerar em nós temor e tremor. Dizer que Deus é um Deus santo deveria mexer profundamente com os nossos corações. A primeira vez na Escritura que nós vemos o povo de Deus realmente compreendendo a santidade do seu Deus é lá no livro de Êxodo, aproximadamente no capítulo 22, quando Deus, após retirar os filhos de Israel do Egito, os conduz pelo deserto, e através de Moisés, conclama o seu povo, para que se santifiquem, para que se purifiquem, porque no outro dia Deus pretende ter um encontro com eles. E a Bíblia diz para nós que no outro dia, quando os filhos de Israel acordaram e se depararam no Monte Sinai, no Monte Santo, em que Deus desceu para ter um encontro com o seu povo, esse monte estava pegando fogo.
O texto diz para nós que desse monte saíam luzes, relâmpagos e trovões, e a voz de Deus estremecia o monte. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel olhou para aquela cena do monte pegando fogo, a voz de Deus balançando os seus corações, luzes, relâmpagos e trovões saindo daquele monte, a Bíblia diz que o povo teve medo. Eles tremeram diante de Deus. E a Bíblia diz que eles não ousaram se aproximar da presença de Deus, porque eles disseram: quem é que pode se aproximar de Deus dessa forma? Que você fale com Deus, Moisés, e que Deus fale com você, e que você fale conosco. O nosso Deus é um Deus santo. E santidade, pelo que o texto nos ensina, é algo intrínseco ao caráter de Deus. É algo que faz parte de quem Deus é. Deus não está buscando ser santo. Santidade não é um alvo a ser alcançado por Deus. Santidade, santo é exatamente tudo o que Ele é. A totalidade do seu ser diz exatamente o que Ele é. E Ele é santo. Ele se torna o padrão da santidade. Se nós queremos saber o que de fato significa santidade, nós precisamos olhar para Deus, porque Ele é santo. Mas o texto não diz apenas para nós que santidade é algo intrínseco de Deus, porque Ele é santo, mas a santidade de Deus também o diferencia de nós, porque uma vez que Ele é santo, a Bíblia diz que nós precisamos nos tornar como Ele é. E se nós precisamos nos tornar como Ele é, isso significa que Ele é diferente de nós. Se Deus é santo, nós somos pecadores. Se Deus é completamente santo, nós não somos santos. Nós somos pecadores. E nas palavras de Pedro nesse capítulo, a Bíblia diz para nós que a santidade de Deus não pode aceitar ou compactuar com o pecado. Uma vez que Deus é santo e a sua santidade o diferencia de nós, Deus não pode aceitar o pecado, Ele não pode conviver com o pecado. E a Bíblia vai dizer para nós que uma vez que Deus não pode conviver com o pecado, e a sua santidade é ferida pelo pecado, Deus então manifesta a sua ira em direção dos nossos pecados. E parece esquisito nós falarmos isso, porque esse mesmo Deus, que não pode tolerar o nosso pecado, e que uma vez que o pecado é feito contra Ele, manifesta sua ira na direção do pecado. Parece estranho para nós dizermos isso, porque é esse mesmo Deus que nos ensina que quando alguém falta contra nós, nós devemos simplesmente perdoarmos essa pessoa. No livro de Mateus, no capítulo 18, a Bíblia diz que Jesus, Ele nos ensina, quando alguém faz algo contra você, você deve simplesmente perdoar essa pessoa. E por que é que Deus simplesmente então não nos perdoa? Por que que o nosso pecado fere a santidade de Deus e desperta a ira de Deus contra todo pecado que é cometido contra a sua santidade? Por que que Deus simplesmente não diz: você está perdoado? E a Bíblia vai dizer para nós em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4, que a alma que pecar, essa deve morrer. Você consegue perceber, querido,
que se Deus permitisse que a sua ira tivesse caído sobre nós, Ele não teria sido nada mais do que justo nesse sentido? Porque uma vez que nós pecamos, o que nós merecíamos era a morte. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Deus não é apenas um Deus santo, um Deus justo, mas Ele também é justo e justificador. Agora, como Deus pode ser justo e justificador ao mesmo tempo? Como Deus pode ser justo para com o nosso pecado e ao mesmo tempo nos perdoar do nosso pecado? Como Deus pode ser justo, não nos dando o castigo que nós merecíamos por termos pecado contra Ele, e ao mesmo tempo nos justificar de toda a condenação que deveria cair sobre nós? E a Bíblia vai dizer para nós que Deus foi justo e santo, porque ao invés de escolher a nossa morte, Ele escolheu a sua morte na pessoa do seu Filho lá na cruz. E a Bíblia diz que na pessoa de Jesus, Deus é justo e justificador. Ele é justo porque Cristo se entrega na cruz para aplacar a ira de Deus, morrendo em nosso lugar. Ele é justificador porque quando Cristo se entrega por nós naquela cruz, nós agora podemos receber perdão e misericórdia que nós não merecíamos receber. Deus é santo. E é na pessoa do seu Filho que a sua santidade se torna mais evidente. Porque Deus tanto não pode aceitar o pecado, que por causa dos nossos pecados, Ele mesmo se entregou na pessoa do seu Filho lá na cruz, cumprindo a sua justiça, para que nós fôssemos justificados. Mas esse texto não apenas nos ensina que Deus é um Deus santo. O texto também nos ensina que porquanto é santo aquele que os chamou, diga comigo, chamou. Deus é santo, mas Ele não apenas é santo, o seu chamado também é santo. Deus nos chama em santidade. E por que eu posso dizer para você que Deus nos chama em santidade? No versículo 1 e no versículo 2 a Bíblia diz que Deus nos chama a partir da sua própria vontade. Ele nos chama a partir do seu próprio conselho. Ele nos chama a partir do seu próprio conhecimento. Deus não depende da manifestação da minha vontade ou da sua vontade para nos escolher para Ele mesmo. Deus não espera a minha inclinação e a sua inclinação em aceitação a Ele para que Ele nos chame. Quando Deus nos chama, Ele nos chama independente de, a despeito de. Ele não precisa de mim e de você para que nos chame para Ele. Ele não precisa da contaminação da nossa vontade, que pode ser hoje uma e amanhã a outra para nos chamar. Não, quando Ele nos chama a partir de quem Ele mesmo é. O chamado de Deus é santo. Deus é santo. Ele nos chama de maneira santa. Não depende de nós na sua eleição. Sua escolha não é manchada pela nossa. Há uma santa disposição sempre no coração de Deus, no que diz respeito a nos chamar para Ele. Deus é santo. Seu chamado é santo.
Mas o texto não ensina apenas isso. O texto também nos ensina que santidade é uma obrigação. Ele diz: porquanto é santo aquele que os chamou, sede santos. Não é um convite, não é uma sugestão, não é uma proposta, é uma ordem. Seja santo. E a razão de nós termos lido o capítulo 1, e a primeira porção do capítulo 2, é porque sem o entendimento prévio do que o texto nos ensina antes desse versículo, santidade pode parecer algo que é feito no nosso esforço. Santidade pode parecer algo que é feito na nossa própria força, na nossa própria habilidade, na nossa própria capacidade. Mas pelo que nos parece nas palavras de Pedro, santidade é simplesmente a resposta que nós damos a essa consciência de que Deus é santo. A essa consciência de que Deus nos chama santamente. E uma vez que Ele é santo e nos chama de maneira santa, fica como que inviável ou impossível não responder a Deus se não for de maneira santa. Santidade é simplesmente essa disposição do nosso coração em responder a Deus aquilo que Ele é e porque Ele tem nos chamado. Santidade não tem a ver com esforço. Santidade não tem a ver com aquilo que eu sou capaz de fazer. Santidade tem a ver com entender: Deus é santo e Ele me chama a Ele de maneira santa. É mais ou menos o que acontece em Isaías no capítulo 6, a partir do versículo 1. A Bíblia diz para nós: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam. E eles rodeavam o trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que as bases do limiar se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A Bíblia diz que Isaías então olhou para ele e disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. O texto diz que um daqueles serafins tomou uma brasa viva com uma tenaz e tirou ela do altar. E ele voou na direção de Isaías e feriu os seus lábios e disse para ele: o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi removida. Porque parece que santidade parte de uma ação de Deus nos purificando de toda injustiça. E então ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Uma vez que você contempla um Deus santo, e você percebe o chamado santo desse Deus na sua direção, não existe outra forma de responder a esse Deus senão: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus é santo, queridos. Santidade é intrínseco ao seu ser.
Santo é o que Ele é. Santo é o que faz ser diferente de nós. E é por sua santidade que Deus não pode compactuar com o pecado. E é por ser santo que Deus, em Cristo, foi justo e justificador. Esse Deus santo nos chama em santidade. Porque escolhe por si mesmo, pela sua vontade, pelo seu querer, pelo seu eterno propósito. E nos dá uma ordem: seja santo. Mas eu te pergunto, existe outra forma de viver, uma vez que o seu Deus é santo e que Ele o chama em santidade? Existe uma outra forma de responder a esse Deus? Uma vez que Ele é santo, e em sua perfeita santidade nos chama para sermos dele, existe uma outra forma de respondermos a esse Deus? Mas o texto apenas não nos ensina que Deus é santo, nos chama de uma forma santa e nos faz entender que santidade é um mandamento de Deus. Mas o texto diz para nós que santidade precisa influenciar todas as áreas da nossa vida, inclusive a maneira como nós lidamos com as adversidades. O texto diz para nós que uma vez que nós entendemos esse chamado de Deus e a santidade de Deus, quando nós passamos pelas adversidades da vida, nós não a encaramos como obstáculos, nós a encaramos como meios pelos quais Deus busca trabalhar em nós, a fim de que sejamos mais parecidos como Ele é. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, rapidamente, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como uma disciplina, porque Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais não nos devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por um curto período de tempo, segundo os que lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Pedro diz que quando nós passamos pelas situações adversas, Deus nos corrige, prova a nossa fé, para que ela seja mais valiosa do que o ouro refinado. Mas a santidade de Deus não apenas influencia a maneira como nós lidamos com as situações adversas que vêm contra a nossa vida, nos fazendo entender que essas situações são nas mãos de Deus um hábil instrumento para trabalhar e lapidar o nosso caráter. Pedro vai dizer também que a santidade de Deus nos influencia na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Ele vai dizer para nós no começo do capítulo 2, no versículo 1: portanto,
livrem-se de toda a maldade, e de todo o engano, e de toda a hipocrisia, e de toda espécie de maledicência. Você percebe essas coisas ainda dentro do seu coração? No que diz respeito ao relacionamento interpessoal com as pessoas, você percebe maldade no seu coração? Hipocrisia, inveja, maledicência. O texto diz para nós que a santidade de Deus precisa nos influenciar de tal forma que isso altera até mesmo a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Precisa influenciar na maneira como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, marido com a sua esposa, esposa com o seu marido. Precisa influenciar a maneira como nós nos relacionamos, pais com filhos e filhos com pais. A maneira como nós nos relacionamos com o patrão, empregado, empregado e patrão. A maneira como nós nos relacionamos com pastor e pessoas e pastor. Precisa influenciar a maneira como nós nos relacionamos também de irmãos para com irmãos. Nós não podemos continuar agindo da mesma forma e continuar tendo os mesmos sentimentos dentro do nosso coração, queridos, uma vez que a santidade de Deus traz profundo impacto à nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. E se você continua tendo hipocrisia, inveja, se quando você vê alguém crescendo ou algo acontecendo na vida de uma pessoa, você sente profunda insatisfação, você está precisando de conhecer um pouco mais de um Deus santo, que te chama de forma santa, que te ordena ser santo, e que espera ver essa santidade influenciar todos os aspectos da sua vida. Sabe, eu fico pensando naquela cena do Monte Sinai. Havia tanta consciência naquelas pessoas a respeito da santidade de Deus, que diante de Deus, aquelas pessoas se apresentaram em temor e santo tremor. Nós estamos diante de Deus nessa noite, meus irmãos. Você não está diante do homem. Algumas pessoas até mesmo usam como que a vida de outras pessoas para justificar a sua vida. Às vezes o pecado iminente de um líder, ou a postura equivocada de um pastor, a pessoa diz assim: está vendo? Mas o fulano de tal é assim. E ele usa isso de maneira a dizer o seguinte: bom, se ele está vivendo dessa forma, não há problema nenhum em eu viver dessa maneira. Afinal de contas, se ele está errado, qual é o problema de eu estar assim? Ou nós fazemos de forma diferente. Quando nós percebemos que estamos em um padrão mais elevado que os outros em santidade, mas ainda assim não correspondemos àquilo que Deus espera de nós, nós dizemos assim: não, mas em relação às outras pessoas eu já estou muito bem. O problema é que o padrão de santidade não é o homem. O padrão de santidade é o Senhor.
E nós não devemos nos comparar com o homem para medir o quanto somos santos ou não somos. Nós precisamos olhar para o Senhor. Deus é santo. Deus é santo. E é em temor e em santo tremor que nós deveríamos comparecer à sua presença. É assim que você está aqui hoje? É assim que você está aqui nesse lugar? Em temor, em santo tremor, diante da presença de um Deus que é santo? Pedro termina dizendo para nós que esse Deus santo, Ele vai voltar. E Ele vai voltar em santidade para julgar toda a iniquidade. E deve estremecer os nossos corações, meus irmãos, a cena de Apocalipse no capítulo 20, 21 e 22. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele não vai voltar em misericórdia e em graça. Ele vai voltar em ira. E a Bíblia diz para nós que a ira do Senhor vai ser tão grande, que o texto diz para nós que as estrelas dos céus e os montes vão desejar fugir da sua presença. O texto diz que as estrelas dirão umas para as outras e os montes dirão uns aos outros: vamos fugir da ira do Cordeiro. Tente imaginar essa cena. Ou tente imaginar você ser pego em falta no que diz respeito à pessoa de Jesus, no dia em que o Senhor voltar para julgar todas as coisas. Pedro diz, essa consciência de que esse tempo em que nós vivemos é passageiro, deveríamos nos fazer viver de maneira íntegra, na certeza de que aquele que nos salvou voltará para cumprir em nós todo o seu plano de redenção. Há uma salvação guardada para nós, uma herança incorruptível guardada nos céus, que está aguardando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é santo. E Ele vai voltar para buscar um povo santo. Um povo que tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. E que você pedisse para Deus sondar o seu coração. Gostaria que você pedisse para Deus: Senhor, avalia a minha vida.
passe em revista as minhas motivações, os meus propósitos, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Hebreus capítulo 12 diz que o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Não brinque com Deus, meu irmão. Não brinque com a santidade de Deus. Quem dera que Deus derramasse sobre nós tamanho quebrantamento, que nós nem conseguíssemos sair desse templo nessa noite. Quem dera Deus nos constranger de forma tão profunda, que você não conseguiria tirar os seus joelhos no chão de tanta consciência da santidade de Deus. Existe um jovem no passado, que talvez você não conheça a história dele, mas você provavelmente conhece o nome dele. Esse jovem estava mergulhado num poço de prostituição. Fique com seus olhos fechados, ouvindo o que eu estou te falando. E insistentemente a sua mãe orava para ele, para que ele fosse livre dessa vida de promiscuidade. Esse jovem tentou com muitas forças e por muitas vezes se livrar dessa vida, mas parece que quanto mais ele tentava sair desse poço, mais dentro dele ele se encontrava. Um dia, esse jovem leu na Bíblia que Deus era santo, e que por ser santo ele era justo e justificador. Esse jovem é Agostinho, um dos pais da igreja. O dia que Agostinho leu isso na Bíblia dele, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele se tornou um homem santo. Ele foi livre do seu pecado e passou a viver em retidão diante de Deus. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Deus, diante da presença do Senhor. Tu és um Deus santo, Senhor. O teu chamado é santo, Senhor. Há um imperativo da parte do Senhor a nós, para que possamos viver de maneira santa, Senhor. E que essa santidade confronte e altere completamente a maneira como nós nos relacionamos com as situações que advêm para tentar nos parar, mas também como nós nos relacionamos uns com os outros. O Senhor é santo e o Senhor vai voltar para buscar uma igreja santa, lavada, remida pelo teu sangue. Senhor, que haja temor no nosso coração, que haja temor e santo tremor, ó Pai, não por medo, mas por quem Tu és, em reverência, em respeito, Senhor, em honra, aquilo que o Senhor realizou por nós naquela cruz, que nós possamos responder ao sacrifício do Teu Filho, de forma santa, Senhor. Nos ajuda nessa noite, nos ajuda, Senhor, na nossa vida, nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, é o que nós Te pedimos,
Eu gostaria que com suas mãos no seu coração, você orasse comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és santo. Diga: eu sou um pecador. Diga: o meu pecado me levaria à morte. Diga: mas eu fui perdoado por Ti naquela cruz. Diga: e eu confesso Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: eu não quero andar em condenação. Diga: eu recebo o Teu perdão. Diga: escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu também, Senhor, que andei nos Teus caminhos. Diga: mas me desviei. Diga: eu tenho vivido em pecado, Senhor. Diga: arrependido, nessa noite eu volto na certeza de que serei aceito. Com seus olhos fechados, você está diante de Deus, querido. Se você fez essa oração nessa noite pela primeira vez, e você sabe que você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo testifica no seu coração a respeito de que você é um pecador e precisa entregar a sua vida a Cristo. Eu quero muito orar com você, orar por você. E se você está aqui nessa noite, você já fez uma oração como essa, mas você está em pecado, você está vivendo deliberadamente no pecado. Essa noite é a noite de arrependimento também para você. Você precisa voltar aos caminhos do Senhor. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou você quer se reconciliar com o Senhor, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero te conhecer e quero orar por você. Levanta bem alto uma das suas mãos. Tem uma mão levantada ali atrás. Pode levantar bem alto, por favor. Tem mais uma mão levantada aqui. Tem outras mãos levantadas aqui. Tem mais uma mão levantada ali. Pode levantar bem alto. Tem mais mãos levantadas lá no fundo, lá em cima. Tem mais uma mão levantada ali. Pode levantar, querido. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Por favor, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Venha o mais perto de mim que você conseguir, por favor. Eu gostaria que você, querido, começasse a orar aí no seu lugar, por essas pessoas que estão aqui. Se essa palavra não foi para você, talvez ela seja para essa pessoa que está do seu lado. E Deus te colocou exatamente do lado dessa pessoa, para ser um instrumento na vida dela. Sai do seu lugar e vem, por favor. Pode vir mais perto de mim aqui, por favor, pode vir. Pode vir, pode vir. Venha. Jesus Cristo mudou meu viver. Pode vir. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu
coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, Ele nos deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim um minuto. Eu não sou em nada melhor do que você, em nada. Eu sou tão pecador quanto você. E da mesma forma como nessa noite você está sendo convencido pelo Espírito Santo a respeito dessa verdade, eu também fui um dia. E da mesma forma como muitos de vocês estão aqui em lágrimas, eu também estive aqui um dia. A boa notícia é que quando nós somos convencidos pelo Espírito do nosso pecado, nós também somos convencidos por esse mesmo Espírito de que há um Salvador. Sabe, nessa noite, salvação está entrando na sua vida. Está entrando na sua vida. Assim como o dia entrou na minha vida. E eu posso dizer para vocês que Jesus mudou radicalmente a minha maneira de viver. Radicalmente. Eu era uma pessoa tão cheia de tantas coisas. E Jesus está arrancando, dia após dia, cada uma delas do meu coração. E eu posso testemunhar para você dessa graça maravilhosa. Queria que vocês fechassem os olhos, eu vou orar por vocês. Senhor, nessa noite, eu oro, Pai, por esses meus irmãos agora. Senhor, que eles vivam essa novidade de vida. Ajuda-os, ó Pai, a viverem em santidade. Senhor, que eles possam se apropriar nessa noite do sangue de Jesus, que os purifica, que os santifica, os perdoa. Te peço, ó Pai, envia ao coração de cada um deles o Espírito do Seu Filho, que dará a eles poder e autoridade para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o diabo. E que eles possam, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, experimentar de toda a graça, paz e alegria que provém da cruz. Nós os abençoamos nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudi-los. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte, gente. Glória a Deus. Ao Teu nome a glória, Senhor. Ao Teu nome toda a glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vocês são tão especiais para nós, tão importante é ter vocês aqui, que nós não podemos deixar vocês ir embora sem pegar o nome de vocês, o telefone de vocês, sem orar por vocês ainda de uma forma um pouco mais específica. Eu vou pedir para vocês só mais 5 minutos do seu tempo, por favor. Você vai se dirigir a uma sala aqui à minha esquerda, ela fica na verdade embaixo de mim aqui.
Nós vamos anotar o seu nome, nós vamos te entregar uma lembrança, um CD aqui com as músicas da nossa igreja. Vamos te entregar também uma Bíblia em MP3 e um livro que te ajuda a entender um pouco mais do que Jesus vai fazer na sua vida daqui para frente. Tudo bem? Vocês vão sair aqui pela minha esquerda, esses irmãos de colete vão acompanhar vocês e a igreja vai aplaudir vocês nesse percurso. Vamos aplaudir, gente. Eu gostaria, antes de nós sairmos, antes de você sair, de deixar uma pergunta com você. Irmãos, quando eu prego essas coisas para vocês, é porque Deus está me confrontando antes. Eu não venho aqui como um religioso, proferir um discurso bonitinho para entristecer o seu coração. Eu venho aqui como alguém que está sendo quebrado pelo Espírito Santo. Eu venho aqui, queridos, como alguém que está sendo humilhado por Deus. Mas essa tarde o Espírito Santo fez uma pergunta para mim, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Se todas as pessoas da igreja adotassem o seu padrão de vestimenta, você se sentiria escandalizado nessa reunião? Se todas as pessoas da igreja se vestissem como você se veste, adotassem o mesmo padrão de vestimenta que você adota para vir a esse culto, você ficaria escandalizado? Se todas as pessoas usassem a mesma roupa que você usa, você se sentiria escandalizado? E se você se escandalizaria em ver a igreja toda dessa forma, não se vista assim. Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Não perca hoje. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Às 11 da noite, o testemunho surpreendente de Bianca Toledo. A Bianca teve uma sepse